Jogador Ângelo recusa o Flamengo. Vou passar para vocês aí todos os detalhes sobre essa situação. Vamos falar aí também sobre Marcos Braz, né? Parece que teve uma reunião na Gávea hoje. Vamos falar aí também sobre o árbitro da partida Flamengo e Fluminense e muito mais. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, botão aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Mas antes, uma notícia alternativa aqui no canal, né? Eu sei que a gente tá bem chateado com esse time do Flamengo, mas tá aqui, notícia do All Sport. De Arrascaeta comprou nessa sexta-feira um carro com as cores do Flamengo. O meia uruguaio concretizou a negociação para ter a BMW X6 Black Vermilion em tom rubro-negro, avaliada em R$1.050.000, rapaz. Daí o novo carro de Jorjan de Arrascaeta sem o arranhão do João Gomes. Mas enfim, passado brevemente por essa notícia, o jornalista Juca Kfouri, durante o programa Posse de Bola no All Sport hoje, comentou o seguinte: o Flamengo é favoritaço para ser campeão carioca. Apesar de tudo, é quem tem o melhor time e uma hora essa zica vai terminar. Não é possível que o Flamengo perca a quinta taça e perca o campeonato mais uma vez, como no ano passado. E aí ele completa aqui, ó: acredito muito que a mobilização que haverá em torno da necessidade de ganhar o título, diferente de 2022, vai levar o Flamengo a ser campeão carioca. É a tal história. Vencer o Flamengo é uma coisa absolutamente importante para seus rivais, que essa Taça Guanabara assumiu uma importância que não tinha há não sei quantos anos. Ele tem razão. Para mim, eu já falei isso aqui, que o campeonato carioca mais importante dos últimos anos é esse. Porque o Flamengo foi vice da Supercopa, vice da Recopa, terceiro lugar no Mundial, perdeu pro Vasco, perdeu pro Fluminense, segue perdendo numa crise absurda. Então, meus amigos, tem que ganhar sim o campeonato carioca. É importante. Eu até acho sim que vai ter uma mobilização em torno disso, por conta dos vexames absurdos que o Flamengo vem passando. Só não tem essa certeza do Juca Kfouri que não é possível que vai perder a quinta taça. Meu amigo, sempre é possível dar ruim. Sempre é possível. E também não sei até que ponto ele tá falando isso para secar o Flamengo, até porque ele é corintiano e certamente detesta o Vitor Pereira, que também vem sendo detestado pela torcida do Flamengo. Então, nesse ponto eu discordo dele, mas acredito que vai ter uma mobilização, mas só mobilização não adianta. Tem que ter mobilização, tem que ter tática, tem que ter técnica. Mobilização sem tática vira bagunça. O que virou o time do Flamengo no segundo tempo, quando o Vitor Pereira desmanchou, fez uma salada mista no time do Flamengo no segundo tempo contra a equipe do Fluminense. A Ferge anuncia que o árbitro da partida entre Flamengo e Vasco será Wagner do Nascimento Magalhães, um dos árbitros mais experientes do quadro de árbitros da Ferge. Vocês viram que eu falei a palavra experiente, com mais rodagem, com mais jogos apitados, assim como Bruno Arleu de Araújo, que apitou o último Flamengo e Vasco. Não é desses novos árbitros, né? Só que esse Wagner no Nascimento é um péssimo árbitro. É um péssimo árbitro. Ele já expulsou o Gabriel uma vez sem ter que expulsar, eu lembro disso no Campeonato Carioca. Eu sei que o Gabriel vive arrumando expulsão, mas dessa vez não era para expulsar. E aí um ex-dirigente do Flamengo, né, que entrou, trabalhou na gestão do Bandeira, trabalhou na gestão do Landim, que é o Valim Vasconcelos, que quase foi candidato, né, na época do Bandeira à presidência do Flamengo. Era para ser ele o candidato, mas aí teve algum problema com o estatuto, não pôde se candidatar, e aí foi o Bandeira, né, no lugar dele. E ele comenta: como é que pode um juiz vascaíno apitar um jogo do seu time de coração? No mínimo, é imprudente colocar para apitar. Olha,
Eu não sei como ele fala com essa clareza de que o Wagner do Nascimento é torcedor do Vasco, tá? Mas se isso for verdade, é uma verdadeira vergonha. E é mais uma das vergonhas que a Ferge vem protagonizando nesse campeonato. A arbitragem da CBF do Campeonato Brasileiro já é horrorosa. E a arbitragem do Campeonato Carioca é pior ainda. Né? Aquele Graziani Maciel Rocha que ele fez no Fla-Flu foi um dos grandes absurdos que eu já vi. Ele prejudicou o jogo. Ele prejudicou tudo. Tirou um gol legítimo do Flamengo, que ele estava em cima do lance. Gente, aquele lance não é pra VAR. O árbitro estava em cima do lance, ele interpretou que não houve falta. E aí é induzido pela força do VAR, pela força de quem está na cabine, em retirar o gol do Flamengo. Você pode até achar que foi falta, achei falta, Pedrão, mas o árbitro estava em campo, estava do lado do lance, ele viu o lance e mandou o jogo seguir, o Flamengo fez o gol. É um absurdo anular aquele gol do Flamengo. Eu só não falei isso para não parecer que eu tô chorando porque o Flamengo perdeu. Vamos ver quem que vai arrumar esse Wagner no Nascimento, que na minha opinião é um péssimo árbitro. Vamos lá, gente. Ó, o Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, falou o seguinte, né, no discurso hoje na reunião pelas questões da torcida. Inclusive a torcida única era pauta, um absurdo. Tá aqui. Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem e Young Flu, Fúria Jovem estão proibidas de frequentar qualquer jogo. Parabéns, seu Cláudio Castro. A sua medida é tão eficiente quanto... Como é que eu posso dizer, cara? É tão eficiente quanto passar água, né? Acho que até isso é mais eficiente. Quando a pessoa tá com dor de cabeça, passa... É tão eficiente como comer pirulito pra uma pessoa que tá com dor de cabeça e precisa de dipirona, velho. Na boa, velho. Isso é um absurdo, cara. Pedrão, você tá defendendo as torcidas organizadas. Velho, o que ele puniu aqui foi o uniforme. Ele puniu uma camisa, ele puniu uma bandeira, ele puniu um uniforme. Porque o camarada que pratica esses atos de violência, ele vai no jogo. Tem que existir a punição do CPF, a punição da pessoa, e não da torcida, das bandeiras. Não tem o menor cabimento um negócio desse. Tem gente que concorda com isso, tá tudo certo. Mas vamos lá, gente. Ó, clubes do Rio de Janeiro, durante essa reunião no governo do estado, se posicionaram contra a torcida única, com o argumento de que tal medida é ineficaz contra a violência entre os torcedores. Os times cariocas usaram o exemplo de outros estados do país que adotaram uma torcida só nos clássicos, como São Paulo, continua tendo violência, continua tendo briga do mesmo jeito. Quem traz a informação do Cláudio Castro e também aí da questão da torcida única é a Raíssa Simplício do Goal. E o Landim falou... Abri o vídeo sem querer aqui, falou bem breve sobre essa questão. Ó. O trabalho feito na segurança do futebol do Rio de Janeiro é diferenciado. Não só ao país, mas internacionalmente falando. Não à toa, o Maracanã vai sediar a final da Libertadores. Ora, gente, realmente, olha só. Não é 100% seguro. Tem problemas, mas eu já fui a outros estádios do Brasil e... Em relação à segurança em outros estádios do Brasil, em relação à segurança dos estádios do Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro ser uma cidade conhecida pela sua violência, é muita polícia. É muita autoridade envolvida com o jogo. Eu fui Flamengo e Corinthians, lá na Libertadores, cara, pelo que eu vi, não tô falando que, é assim, é assado. Pelo que eu observei, não tem nem comparação com a gente de polícia que usa nos jogos lá, que usa nos jogos aqui. Tá? Então, não acho essa declaração do Landim de todo errado, apesar de achar que ele deu essa declaração para fazer uma média com o governo, né? Não vou criticar, vou fazer aquela média, né? Ele gosta disso, ele gosta de fazer média. Mas vamos lá, ó. Flamengo investiga X9 no clube. Ainda que de forma tímida, começa a se realizar um trabalho de caça às bruxas para descobrir
quem tem vazado as informações recorrentemente? A imprensa. A matéria é do UOL, escrita pelo Bruno Braz, e que a escalação vazada contra o Fluminense causou muito incômodo na comissão técnica. Isso é um problema crônico do Flamengo, infelizmente. O Vene Casagrande, que solta, que vaza as escalações, ele é jornalista, ele está no papel dele. Não estou falando do trabalho dele, muito menos dele. Mas o que acontece é que hoje, durante um programa no SBT, ele falou, a menina lá pediu a escalação do Flamengo para ele falou, não, agora eu não posso dar. Né? Tem que esperar ele passar para os jogadores. Calma aí. Tem que esperar ele passar para os jogadores, então não estou falando que ele falou que é jogador que passa para ele, mas é meio sugestivo isso, né? Eu não sei quem é. Muitas pessoas falam que é o Marcos Braz, não sei se é o Marcos... Pra que o Marcos Braz também faria isso? Eu fico pensando. Não tô duvidando que seja ele, não, nem tô falando que é ele. Até porque eu não tenho prova. Mas por que ele faz isso, então, se foi ele? Não entra na minha cabeça. Mas enfim, vamos passar aqui pro próximo assunto. Tá aí a informação do goleiro Matheus Cunha, meus amigos, ge.globo, Letícia Marques, em alta no Flamengo. O Matheus Cunha está na mira do Cruzeiro e também de clubes da Espanha. O goleiro tem contrato até dezembro e pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. A renovação com o Flamengo é de interesse de ambos, mas as conversas são iniciais e ainda não avançaram. Tem que renovar. É um garoto prodígio, um garoto que tem muito a evoluir, um garoto que quando entrou deu conta do recado, tomou 2 gols contra o Fluminense, na minha opinião, absolutamente normais, não houve falha, não houve nada, né? O cara tava, perto do gol, deu um chute, o Cano tava cara a cara, o chute do Cano era uma defesa absurda se ele defende, né? É um jovem garoto, tem muito a evoluir, não vou tecer essa carga em cima dele. Inclusive, o Mauro César trouxe a informação que pessoas próximas ao Vitor Pereira acreditam que o treinador perdeu um pouco da confiança no Santos. Tá aí, ó. E o Matheus Cunha foi titular por opção técnica e não para poupar o Santos, tá? Eu também não via sentido, vai poupar o goleiro, não faz o menor sentido nisso. E o Vitor Pereira tá acostumado com um grande goleiro, né? Porque ele treinou o Corinthians e o goleiro no Corinthians é o Cássio. Aí chega no Flamengo, não tem um goleiro com a metade da capacidade do Cássio. Então isso aí realmente bate. Não tô defendendo o Vitor Pereira, tô falando da qualidade dos goleiros do Flamengo, que no meu entendimento é baixa. Tinha que ter um goleiro, o investimento que o Flamengo tem, tinha que ter um goleiro nível Everton do Palmeiras, tá? Nível Cássio do Corinthians, entre outros goleiros que a gente tem por aí. Gente, saiu uma matéria do Marcelo Salzano falando que o Internacional vem monitorando e deve fazer uma proposta pela contratação do meio-campista, do volante Gustavo Cuejá. O Inter já teve conversas com o jogador, que parece estar animado com o projeto do clube. Mais um jogador que o Marcos Braz vai perder, porque já perdeu um. A gente vai... Eu até acho que bom que perdeu, né? Mas a gente vai conversar sobre isso, só ajeitar aqui rapidinho. Agora, gente, ó, o RenanMoura.globo traz a informação que o Marcos Braz não vai ceder a pressão para deixar o Flamengo. Uma pessoa muito próxima ao Marcos Braz revelou que aconselhou a se afastar do futebol por um tempo, mas o Braz respondeu o seguinte: só saio dispensado pelo presidente Rodolfo Landim ou morto. Landim tem Braz como escudo e vai fazer de tudo para que ele permaneça no Flamengo. Eu já falei inúmeras vezes isso para vocês, que o Marcos Braz não vai sair. Isso aqui é verdade, ele só sai morto ou se o Landim tirar ele de lá. Ele não vai pedir para sair, está bem claro, né? Até porque já teve oportunidade para isso. E o Landim não vai demitir, só se ele pedir para sair. Entendeu? Ele é um escudo pro Landim. Se só tiver o Landim, é muita porrada. É muita pancada. E o Landim, pelo que eu observo, ele não aguenta tomar porrada igual o Marcos Braz toma e tem que tomar. Não estou falando de violência, agressão, estou falando de
cobrança, de pressão, não vem... Pô, Pedrão, quer que agrida? Não, tô falando de pressão. O Landim não aguenta metade da pressão que o Marcos Braz aguenta. Disso você pode ter certeza. Então não vai demitir. E existe um governo de coalizão no Flamengo, né? Marcos Braz era de outra chapa, Landim de uma, foi prometido o cargo de vice-presidente da futebol, ele apoiou o Landim, ganhou e o cargo tem que ser dele. Por esses dois motivos que eu já conversei aqui com vocês. Mas o senhor Marcos Braz acumula um prejuízo de 21 milhões e 900 mil reais em rescisão de treinador. Dome, 11 milhões e 400 mil. Como é que você coloca uma multa de 11 milhões para um cara que você não sabia de nada e que não sabia que ia dar certo? Rogério Ceni, 3 milhões. Renato Gaúcho, 0, porque saiu. Paulo Souza, 7 milhões e meio. Dorival não renovou. Totalizando 21 milhões e 900. E pode subir esse valor, chegando aí a casa dos 36 milhões e 900, caso demitam o Vitor Pereira, porque aí é mais 15 milhões. Ele contratou um cara que foi vice pro Flamengo e botou a multa de 15 milhões. Tomara que não demita, né? Eu sei, pô, Pedro, se não aguento mais esse Vitor Pereira, eu tô falando tomara que não demita, o Flamengo não paga 15 milhões. Eu tô torcendo para que dê certo, mas até agora tá mostrando que o caminho mesmo é a demissão. Gente, o GE.globo trouxe a informação lá por volta das 7 horas da noite que o Ângelo recusou o Flamengo. Pois é, o Santos gostou da proposta do Flamengo, 12 milhões de euros, 66 milhões de reais por 50% do Ângelo, o que para mim é um absurdo. É um absurdo o Flamengo oferecer 12 milhões de euros por 50%. Ângelo entende que, apesar da oferta ser boa e um desafio para a sua carreira, a Europa ficaria mais longe. O staff do atacante já avisou que ele vai ficar na equipe do Peixe, ou seja, mais um fracasso do senhor Marcos Braz, Spindle, o departamento de futebol, na contratação de jogadores, e até esse momento, mesmo com toda a grana, com todas as premiações, com a venda do João Gomes, a única contratação do Flamengo foi o Gerson. Complicado, meus amigos. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, que é muito importante. Belezinha? Tamo juntão. Saudações rubro-negras.